salvação é departamento de Deus. O cristianismo é a única religião que eu conheço que a pessoa não se salva. Ela é salva por outra pessoa, por Deus. Qualquer religião, ela te mostra um caminho para você se salvar. Se você fizer isso e isso, no cristianismo não. E isso explica por que o bandido que você falou lá tempo atrás, ele se arrepender por quê? Porque Jesus é que salva, não é a gente. Não é nem ele também, é Jesus. No cristianismo existe um salvador. Esse salvador, ele salva quem ele quiser. Ele é o salvador. Então, primeiro ponto nessa pergunta que é ótima. Salvação é departamento de Deus. Deus é que salva. Sobre o que a gente tem na Bíblia é que, pastor, mas se é departamento de Deus, então a gente não dá para saber quem é salvo? Não dá. Só Deus sabe quem é salvo. Só Deus sabe quem é salvo. Que você estava trabalhando em cima do fundamentalismo da Bíblia e tal, mas assim... É um fato, porque, por exemplo, eu sou pastor evangélico. Tá, mas você sabe se eu estou de palhaçada ou não? Você não sabe. Só Deus sabe e eu. Mas ninguém sabe. Entendeu? Então, salvação, primeiro, é departamento de Deus. Segundo, a nossa cosmovisão fala assim, não, mas o índio, igual você falou, o índio, ele nem sabe lá do evangelho, ninguém passou lá avisando. Então, cara, ele é ignorante sobre isso, ele não sabe do assunto. Bom, ignorância não salva. Ignorância não é um ponto positivo que salva as pessoas. Assim como a boa intenção não salva, a ignorância também não salva. Assim como boas ações não salvam, a ignorância também não salva. Porque se a ignorância salvasse, Rafael, era melhor Jesus ter falado assim, não conta pra ninguém. Se vocês não contarem pra ninguém, ninguém vai saber. Se ninguém souber, todo mundo é salvo. Pelo contrário, Jesus falou assim, vai pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu entendo que cada um vai ser julgado pela quantidade de revelação que recebeu. Pela quantidade de revelação que recebeu. Por exemplo, lá nos índios, por exemplo, o cara, ele não conhece Jesus, o Deus da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, o cânon do Novo, da Antiga, teologia, não sabe nada disso. Mas Deus pode se revelar a ele da forma que eu falei agora há pouco. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ali já é um testemunho de Deus para as culturas. Entende? Então, nós temos o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, eu não vou ler por conta do tempo, o apóstolo Paulo lá na Grécia, ele passou e viu um altar escrito assim, ó, ao Deus desconhecido. Como assim um Deus desconhecido? Aí ele foi pregar para aquelas pessoas e falou assim, o Deus desconhecido que vocês honram sem saber, é o que eu vim pregar hoje. Ou seja, os caras já honravam esse Deus, sem conhecer, sem saber. Por exemplo, aqui na nossa cultura, esse Deus chama Tupã, dentro da cultura indígena. Tá, e será que esse Tupã não é uma revelação do Deus verdadeiro? Não temos ferramenta para saber. Como eu disse há pouco, quem salva é Deus. Né? Cada pessoa vai ser julgada pela quantidade de revelação que recebeu. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Jesus Cristo disse assim, a quem mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, quanto mais você sabe, maior vai ser o rigor no seu juízo. Então pode ser que Deus salve pessoas assim? Pode. Ele salva quem ele quiser. E a pessoa vai ser julgada pela quantidade de revelação que ela recebeu. Menos revelação, menos rigor no juízo. Imagine você, um índio, adorador de Tupã, vai ser salvo. Oh, meu Pai Celestial, tem misericórdia, né? Eu vou usar aqui a expressão de Jonas, né? A Deus pertence a salvação. Quem sou eu para arbitrar acerca de quem será e quem não será salvo? Mas vamos partir para o princípio bíblico, né? E falando sobre a revelação de Deus. Deus, ele se manifesta, a revelação de Deus se dá a partir de três perspectivas. A revelação natural, que seria através da própria natureza, a revelação através da sua palavra, a revelação bíblica, e a perfeita revelação, que é o Senhor Jesus Cristo. Então veja que Salmo 19, versículo 1 em diante, diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, esse texto anuncia que Deus, ele se revela através da natureza. Então veja, será que alguém
pode ser salvo, mesmo não conhecendo a Bíblia ou conhecendo Jesus? Porque se isso não for possível, como é que Enoque foi salvo? Como é que Abel foi salvo? Então Deus se revelou, Deus nunca deixou de se revelar. Portanto, Deus se manifesta e a pessoa será julgada por Deus de acordo com o nível de revelação que ela recebeu, de acordo com a oportunidade que ela recebeu, ou será salva também atendendo este apelo da revelação de Deus. Então o que é necessário? É não somente olhar para a natureza, mas buscar a Deus, saber que existe um Criador, invocar esse Deus e clamar por Ele, porque a sua graça ela está disponível a todas as pessoas, que a Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens e em todas as épocas, independentemente de ter Bíblia, independentemente de ter Cristo sendo revelado como Ele foi revelado. Então as pessoas também recebiam a salvação, porque a Bíblia só passou a existir 1500 antes de Cristo. E os que eram antes de Cristo, como é que fica? Então, portanto, havia salvação. Se as pessoas não buscaram, Romanos diz que elas ficarão inexcusáveis. Porque o índio lá, o mais primitivo... Imagine você, um índio, adorador de Tupã, vai ser salvo. Oh, meu Pai Celestial, tem misericórdia, né? Deus vai julgar as pessoas de acordo com a sinceridade dele em relação ao grau de revelação que ele recebeu. Aí eu vou me surpreender com uma coisa. Porque às vezes, vamos pensar, você colocou aí o índio, vamos pensar o índio lá na Amazônia, adorando o Tupã. A única coisa que ele sabe de Deus é que ele chama Deus de Tupã, fica adorando os espíritos da natureza ali e tudo mais. Só isso que ele sabe. Mas ele está sendo fiel àquilo ali. Ele está amando o seu semelhante lá na tribo. Ele não está fazendo mal a ninguém. Não está fazendo mal a ninguém. E eu aqui, Rodrigo, com toda a teologia, a erudição, eu estou menosprezando o meu irmão, eu estou falando mal do outro, eu estou cuspindo na dignidade do outro. E às vezes com a Bíblia Eu debaixo estou do com braço. inveja do outro e com a Bíblia debaixo do braço. Vamos ouvir aqui o arqueólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia falando de salvação. Depois a gente volta para comentar. Vamos lá. Aquele índio que estava aqui antes de Cabral chegar, adorando o sol, Tupã e tudo mais, ele conhecia apenas 2% da verdade revelada por Deus. Mas vamos supor que aquele índio adorando Tupã, ele foi fiel àqueles 2% da verdade que chegaram para ele. E eu não sou fiel nem a 1/3 da verdade que chegou para mim. Quando Jesus voltar, o índio, com aqueles 2% de verdade, vai ser salvo. E eu, com os meus 80% de verdade, vou pro inferno. Meu Deus do céu. Bom, o cara que já falou que vai ter ateu no céu, só pode falar uma obtusidade dessa. Imagine você, um índio, adorador de Tupã, vai ser salvo. Oh, meu Pai Celestial, tem misericórdia, né? Tem misericórdia, né?